A mente tem duas características principais. A primeira é se sentir isolada, separada, individualizada do resto das coisas, do todo, do universo. A segunda característica é, justamente por essa percepção de separação, ela se sentir também vitimizada pelas pessoas, pelas experiências, pela vida, né? E a terceira característica é da mente se sentir ameaçada constantemente, né? Ela precisar se impor e viver reforçando suas crenças, seus valores, suas experiências, suas percepções, suas opiniões, né? Então por isso que você vê que as pessoas matam e morrem pelas opiniões delas, né? E às vezes, muitas vezes não são solicitadas, né? Então se conversar com a maioria das pessoas, elas vivem dando opinião sobre a vida de todo mundo. E isso se dá porque a mente criou desde a infância, ali através de impressões mentais, emocionais, através dos 5 sentidos, um mundo virtual, uma realidade imaginária na qual ela é a pessoa certa. As crenças dela são as verdadeiras, né? As opiniões dela são as que importam, o jeito que ela faz é o melhor e todo o resto está errado, né? Então a tendência da mente é julgar, criticar, menosprezar, falar mal, né? Então a gente consegue perceber muito, as pessoas têm muito dessa tendência porque estão totalmente identificadas com as suas mentes. O que acontece? A gente não tem o hábito de se auto-questionar, porque se a gente começasse a se auto-questionar, por que eu sinto essa emoção negativa dessa raiva? Por que eu fiquei irritado? Por que eu tô triste? Por que eu acho que a minha opinião é a correta? Se a gente fizesse esse tipo de questionamento, mais cedo ou mais tarde a gente ia acabar acordando dessa realidade virtual, deste mundo imaginário que a gente vive, desse personagem que a gente criou. Mas a gente não tem essa tendência, porque todo o sistema inteiro criado ao nosso redor se beneficia desse estado de inconsciência que a gente vive, né? Porque quando a gente vive no estado de inconsciência, a gente vive tentando suprir as necessidades mentais e emocionais que existem lá, que foram formadas desde a infância, né? Necessidades de falta de amor, falta de validação, falta de segurança, né? De não se achar bom o suficiente, não se achar bonito o suficiente, não se achar isso, aquilo outro. Então a gente vai buscar no mundo, vai consumir, né? Vai gastar dinheiro, esforço, energia para tentar suprir as coisas que faltam dentro de nós, a nossa mente. E também a gente vai se sujeitar a fazer trabalhos, né? Ficar em relacionamentos, conviver com pessoas, justamente para suprir essas necessidades criadas de novo pela mente. Então quando você começa a despertar para fora dessa realidade imaginária que você vivia antes, você começa a se dar conta que você não precisa das coisas que você achava que precisava e que você é um ser muito mais livre, independente, tranquilo, feliz, harmonioso, abundante do que você imaginava, porque aquelas crenças que existiam na sua mente eram muito limitantes, né? Então essas características que são nativas do ego, né, de criticar, julgar, falar mal, invejar, diminuir, manipular, né, elas vão caindo por terra, vão se dissipando, porque a gente vai percebendo que as nossas inseguranças que realmente criavam esse tipo de comportamentos, de pensamentos e emoções. E é realmente muito difícil viver do ego, porque o ego ele sempre está em falta, ele sempre se vê como vítima, né? E a gente vive nessa montanha-russa emocional que varia de acordo com os nossos pensamentos, que vem das nossas necessidades, inseguranças e medos, né? Então a gente não tem poder sobre o que a gente pensa, o que a gente faz, as nossas atitudes, e a gente continua criando uma realidade assim, maluca, com tudo que a gente não quer viver, né? Então despertar do ego é a coisa mais importante que pode acontecer com você, né? Realmente se libertar dessas amarras, dessas correntes, dessa realidade virtual que você está olhando através dos seus olhos, que você não tem escolha a não ser continuar repetindo, né? Realmente a despertar dessa realidade virtual é sinônimo de liberdade, é sinônimo de alegria, é sinônimo de autoconfiança. E como é que eu faço para começar a me desvincular dessas amarras invisíveis da mente, das emoções,
tem que passar por um processo de cura emocional, onde você vai deixar ir essas emoções que estão reprimidas em nível realmente de sistema nervoso. São emoções que estão ali congeladas em você desde a infância, que a gente não soube como lidar, não soube expressar. Nossa sociedade também não ensina a gente o que são emoções, como expressar emoções. A gente sempre acha que é culpa do outro. Nossa, eu fiquei com raiva, essa é porque é culpa dessa pessoa, a minha raiva. Nossa, tô triste, a culpa dessa pessoa, que é a minha tristeza, né? Mas a gente não entende que essas emoções foram reprimidas na gente desde criança, né? Com padrões de pensamento formados desde criança e que agora atuam em um nível automático, um piloto automático, né? Então a gente sofre as nossas próprias emoções e pensamentos. Então, se você quer viver um pouquinho de paz na sua vida, vai ter que encontrar técnicas que fazem essa liberação a nível somático, né? A liberação das emoções em si, essa limpeza energética. Existem já terapias holísticas que fazem a limpeza energética pra gente, e essa reprogramação mental em nível subconsciente. Já existem técnicas como hipnose, programação neurolinguística, e a técnica que eu trabalho, que é paradigma do tempo, que eu trouxe de Dubai, que é uma combinação dessas duas técnicas, mas funciona sem o transe induzido da hipnose clássica. Então a gente precisa fazer essa literalmente limpeza em nível mental, emocional e energético, para que a gente possa fazer a desconstrução dessa realidade virtual, desse ego, né, dessa personalidade que foi criada desde a nossa infância, com todas essas limitações e coisas que a gente não quer mais viver. E a partir disso você vai se libertando, se libertar para realmente ser quem você quer ser, né? Viver na sua autenticidade, perseguir os seus sonhos, que agora são sonhos e não necessidades de sobrevivência, né? A maioria das pessoas tem, eu preciso de um relacionamento, preciso de dinheiro para pagar as contas, e é isso que é a realidade dessa pessoa. Ela busca segurança e amor, que é a causa fundamental dos nossos problemas, porque a gente vem com falta disso desde a infância. Então, quando você supre isso de nível interno, esses sonhos, que nem são sonhos, são necessidades, eles se tornam obsoletos, né? Então você vai realmente viver com mais propósito, com mais alegria, viver no momento presente, aproveitar a sua vida, sabe? Deixar de gastar energia com coisas que não te engrandecem, não te ajudam, não te beneficiam de forma alguma. Aí você vai fazer melhores escolhas, vai descobrir novos horizontes, novas oportunidades, novos caminhos, novos relacionamentos, né? Então, despertar dessa realidade virtual que a gente vive da mente é a nossa maior alegria, nosso único projeto de vida, né? Porque se você não desperta da mente, você repete esse personagem até a sua morte. Assistir um filme uma vez pode ser legal, 2 vezes ok. Assistir o mesmo filme 10 vezes, 20 vezes, 1 milhão de vezes, Deus me livre, né? Então realmente acordar desse personagem e poder criar o que você quiser, viver o que você quiser, ser livre, ser feliz e viver em paz, realmente deve ser o nosso maior e único objetivo de vida, que a partir daí tudo que a gente cria vem de um estado de consciência mais elevado, uma essência mais próspera, mais alegre, mais feliz, mais amorosa.